Ajuda nós, Pai eterno. Iniciaremos no verso 11 até o verso 17. Glória. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto aceitou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui. Amém. Boa coisa é sentirmos, nos encontrarmos em unidade e comunhão com Deus. Durante o nosso discorrer da vida terrena, cumprindo aqui os nossos dias, encontrarmos sempre refúgio, consolação e o poder de Deus manifesto sobre a nossa vida, por essa comunhão, irmãos, que todos nós devemos ter. Glória a Jesus. Comunhão quer dizer estar ligado, e a própria palavra, o Senhor Jesus também disse isto, que quem o recebesse como Salvador, encontramos dentro da palavra que todo o joelho haverá de se dobrar, e toda a boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Ora, podemos glorificar a Deus, irmãos, porque a nós, alcançando graça perante os olhos de Deus, o Senhor operou em nós eficazmente, trazendo em nós a conversão, o conhecimento dessa verdade, e nós voluntariamente nos ajoelhamos, voluntariamente nos colocamos
colocamos perante o Senhor em oração. Seja no dia da adversidade, da luta, da perseguição, da enfermidade, do desemprego, mas muito mais nos dias de consolação, de virtude e poder de Deus manifesto com alguma obra, para abrir a nossa boca e dizer glória a Deus por este dia, glória a Deus por esta hora, glória a Deus por esta obra, glória a Deus por este livramento, glória a Deus por esta misericórdia, glória a Deus por este perdão, glória a Deus por esta manifestação na minha vida. Então, tu não terás de se ajoelhar naquele grande dia em que Cristo manifestar-se-á em nuvens de glória para buscar a sua igreja, e muitos do que não creram, não aceitaram, debocharam, fizeram pouco, desfizeram da palavra. Glória a Deus nas alturas, ao ver a glória do justo manifesta, se ajoelharão, tentarão esconder as suas faces, correrão para as montanhas, quererão que a morte apareça. E nesse grande dia, Glória a Deus. terão que confessar que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Para nós, que já o conhecemos, e bom é conhecê-lo a cada dia mais. Bom é desejá-lo como companheiro. Bom é desejar ter em si mesmo, ter sobre a nossa vida, ter sobre o nosso caminho, ter sobre a nossa história as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque ainda que o adversário se levante e intente contra a nossa alma, contra a nossa vida, contra a nossa casa, mas na comunhão que caminhamos, retendo Cristo, bendito seja Deus, e sendo por Ele consolados, a vida dele se manifesta e o inimigo te conhece de longe. Sabe que os marcos do poder da palavra manifesto dentro do tempo e da vida, você carrega no teu cesto. E tem crente que aqui não conta, aqui não fala, às vezes tem até vergonha de levantar, mas se assentarmos com ele, ele conta uma hora de obra que Deus já fez no seu caminho. Sem nenhuma grandeza, sem nenhuma soberba, não querendo ser melhor do que esse ou do que aquele, mas trazendo, irmãos, em nosso grande Deus, uma confiança plena. Eu conheci o Senhor, sei quem Ele é. Glória a Deus. Para nunca mais me afastar dele. Bendito seja o Senhor. O Senhor, a palavra diz assim, que nós o conhecemos. Nós o conhecemos, o sumo pastor. Ora, para o conhecermos, temos que ser dele conhecidos também. Na plenitude da sabedoria eterna, em Jesus, Deus conhece toda a humanidade, todas as gerações, todos os que nasceram e já morreram, todos estão vivos. Mas o Senhor não está falando da criação das gerações. O Senhor está falando daquele que creu em Jesus, creu em Deus, e o segue como servo, e procura na obediência encontrar sempre algum motivo para dizer: eu conheço quem é o Senhor. Glória E é um tempo em que nos encontramos, em que a porta do céu está aberta, a manifestação do amor de Deus está entre nós, a sua misericórdia é constante, Deus é longânimo, suporta a nossa fraqueza,
porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas os chamareis de amigos, porque amigos sabem o que o Senhor vai fazer. Bendito. E Deus nunca se atrasa. Não. O Senhor, para proteger a sua igreja, para proteger o seu povo, para guardar-nos durante o caminho do mal, para nos livrar da cilada do adversário, para nos fazer estar sempre na sua presença, Deus chega antes do mal. Glória a Deus. E como é que Deus chega? Deus chega pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pela comunhão nossa com Deus em Jesus Cristo, e essa afinidade de dizer com liberdade, com sinceridade, com verdade: Deus está no meu caminho. Eu sinto, Senhor, eu trago em mim as marcas do Senhor. Bendito seja Deus. E ora, amado irmão e também irmã, todos nós, o Senhor está aqui mais uma vez por essa palavra para dizer para nós: olha, há um tempo de paz, há um tempo de alegria, há um tempo de sofrimento, há um tempo de guerra, há um tempo de luta. Todos vão passar. Todos enfrentarão alguma dificuldade em que Deus permitirá ser posta à prova a condição da nossa fé. Alguém dizer: agora quero ver se realmente você acredita, espera e confia nesse Deus. Quero contemplar se você realmente é crente de verdade agora. Bendito seja Deus. Então Deus permite que a nossa fé seja posta à prova, para que Ele possa dizer para o teu inimigo, para o nosso inimigo: esse é um unção tirada do fogo. Foi eu que chamei. Ele me ama, eu amo Ele. Ele não vai me largar por nada. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda. Não tem ouro nem prata, condição da vida, nem bem, nem qualquer circunstância que vai me separar desta amizade. Eu quero a cada dia fortalecer ela. Então a palavra começa, o Senhor está falando de que esta amizade de igreja precisa ser fortalecida. Glória a Deus. Santo Deus. O Senhor julga, irmãos, pela palavra todas as noites as nossas causas. Ainda que Ele não fale diretamente no teu assunto, que Ele não discorra daquilo que você está passando, que Ele não fale claramente na condição que você está vivendo, mas só de estar aqui participando de um culto, se apresentando perante esse tribunal, você cantou com os santos, você orou com os santos, você glorificou nas obras que ouvimos. Glória a Jesus. Você fez parte do culto, na essência da fé, na comunhão do Espírito Santo, e tenho certeza que você está ocupando o lugar que Deus determinou a teu respeito. Glória a Deus. Então a prova da vossa fé não é vã. Não, você não está perdendo o teu tempo. Você não está sendo enganado nem enganada. E nessa afinidade, o Senhor julgando-nos com misericórdia, Ele vai fortalecer em nós esta unidade, esta comunhão, este bom desejo de que estamos com o Senhor e Ele esteja conosco. Mas há alguns momentos, irmãos, em que precisa acontecer alguma coisa. Precisa o Senhor se manifestar. Precisamos receber de Deus
alguma dádiva, que o Senhor passe por nós, pela nossa casa, que Deus derrame algum dom, que faça alguma obra, que Ele marque a nossa vida, porque Ele entende e sabe o que nós ainda vamos enfrentar. Por isso Deus está dizendo que é tempo de dispensação. Glória a É tempo de Jesus. bater na porta. É tempo de procurar o Senhor enquanto se pode achar. Santo Deus. Aqui vemos onde lemos a chegada à cidade de Naim, o Senhor Jesus junto aos discípulos, e aqui diz assim: e uma grande multidão que o acompanhava, pois havia visto milagres, poder, libertações. Ainda que nem todos acreditavam que Ele era o Filho de Deus, mas estavam o seguindo. Será que Deus, o Senhor Jesus não sabia? Será que foi por acaso que Ele entrou em Naim? Foi por acaso que Ele encontrou aquela mulher, aquela viúva? Foi por acaso que Ele encontrou aquele jovem morto sendo carregado para ser sepultado? Santo Essa mulher deu sorte. Ainda bem que ela encontrou o Senhor Jesus. Não, amados. O Senhor nunca andou perdendo tempo. Todo o movimento do Senhor foi para que uma obra acontecesse, para que Deus fosse glorificado, para que o poder de Deus fosse manifesto. O Senhor sabe o caminho que toma, Ele sabe quando Ele se manifesta, Ele sabe a hora de chegar em nós, mas Ele quer encontrar nós dentro do tempo, da vida, do momento, como amigos de Deus. Quer encontrar-nos no lugar que Ele determinou. Quer encontrar nós fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer. Às vezes fazer a vontade de Deus é cuidar de uma casa, ter um cuidado com a família, cuidar bem dos filhos. Glória a Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Às vezes fazer a vontade de Deus é enxergar algum irmão que vai passando. Poderia ter deixado ele passar direto, ele nem me viu, mas o Espírito que me constrange, que habita nele também. Eu vou dar uma apressada no meu passo, só para dizer para aquele irmão: a paz de Deus. Santo Deus. É considerarmos quando alguém chega para nós, no momento de aflição, no momento de necessidade, de alguma ocorrência na sua vida, e com carinho, com sinceridade diz assim: irmão, ore a Deus por mim. E nós sentir aquela incumbência daquela unidade da igreja, da necessidade, e nos lembrarmos: preciso orar por aquela irmã, Santo por aquela Deus. família, por aquela causa, por aquela casa. Então, servir a Deus é estar no momento em comunhão com Ele, para dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita em mim a tua vontade. Santo Deus. Há obras que Deus faz porque nós pedimos, clamamos, jejuamos, nos humilhamos, nos santificamos. A obra que Deus opera pela nossa aplicação na obediência, bendito seja Deus, no amor fraternal, na caridade, no perdão. E a nossa fé vai aumentando, e ela atinge, irmãos, o ponto máximo da comunhão com o Criador, numa fé perfeita em Deus, que não há dúvida nem vacilação. Bendito seja Deus. Não, será que Deus vai fazer? Será que eu mereço? Será que a minha oração foi ouvida? Será que Deus está me enxergando? Não. Se numa busca
consistência. Bendito seja Deus, com oração e santificação, a nossa fé vai aumentando, ela atinge um ponto máximo em que a comunhão nossa para com Deus, a nossa fé é perfeita. Então um milagre acontece. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo Deus. E alguns, este ponto da fé pode alcançar numa semana, outros levam um mês, 3 meses, alguns orando leva alguns anos, Santo Deus. com paciência, com insistência, clamando para que Deus faça algum milagre, para que Deus faça alguma conversão, para que Deus traga alguém aqui entre nós para servir a Deus junto conosco, para que Deus arranque alguém da mão do adversário, para que Deus liberte de um vício, para que Deus converte algum coração, não é? Santo Deus. Buscamos ao Senhor, porque queremos ter com Ele nessa afinidade alguma revelação, queremos ter algum sinal divino, queremos ser selados com a bendita promessa do Espírito Santo, com a virtude. Alguém quer alcançar o dom da música, quer tocar na congregação, alguns têm desejo de ministrar alguma parte na igreja, não para a grandeza, não para que alguém o veja, o enxergue, mas sente o poder de Deus dentro dele e quer expressar: Senhor, em que serei útil? E com a sinceridade e com humildade ora, e Deus atende a oração. Glória a Jesus. Se Deus não te usar aqui, se não for aqui, nesta comunhão, desta igreja, desta comum, para Deus te usar, pela tua insistência com humildade, o Senhor te usará em outro lugar. Glória a Deus. Ele muda de casa, Santo Deus. ele muda de cidade, ele muda de estado, ele muda de país. Faz resplandecer sobre ti o rosto de Deus, derrama a riqueza dentro de ti como um tom. Glória a Jesus. E te escolhe para ministrar junto a este santo povo e faz cumprir o seu querer e te agracia. Glória a Deus. E colocando a cuidar da obra de Deus. Santo Deus. É o desejo, não é ruim, mas tem vezes que o que Deus vai fazer é Ele que determinou. Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Jesus. Aqui, nesse encontro, foi o Senhor Jesus que, olhando para aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Glória a Jesus. Todo mundo parou, os que vinham e os que iam pararam, tocou o espírito, e alguém que estava morto, ele disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. O Aleluia. defunto assentou, começou a falar e entregou para sua mãe. E por aquela obra, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele a fama por toda a circunvizinha, todas as cidades de terra, a Judéia, Galiléia, todos ficaram sabendo. Então, olha, o Senhor está mandando essa palavra, porque o Senhor está nos trazendo mais próximo dEle. Ele está depositando em nós o desejo, é poder, desejo de servi-lo melhor, de agradá-lo melhor. Ele está confirmando em nós o que nós oramos, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando, o que nós entregamos na sua mão, o que nós estamos nos esforçando, dizendo: Senhor, socorre-me, encontre-me no tempo da minha vida, passa na minha casa, encontra alguém na minha família, Aleluia. visita o meu emprego, olha lá onde eu moro, olha a situação que estou passando ali, olha para alguém, Senhor,
ambiente, alguém que ainda não teve a sua candeia acesa, não foi convertido, ainda é instrumento na mão do adversário, e opera nele a impiedade, o pecado, a ira. Bendito seja, ainda me afronta. Bendito seja Deus. Deus está dizendo: eu estou vendo tudo isto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está enxergando tudo. Santo Deus. Então Ele, o Pai, Jesus está dizendo por esta palavra: não desista, continua orando. Glória a Deus. Mas Ele está falando agora, ao término desta palavra, que você vai encontrar com o teu milagre, Aleluia. porque Deus quer fazer ele. Glória a Deus. Deus quer marcar a nossa vida, Deus quer marcar o nosso caminho, Deus quer marcar o nosso coração, Deus quer deixar alguma bênção sobre a tua alma. Então Ele termina essa palavra dizendo: esforça-te naquilo que tu está me pedindo, consagra-te a esta graça, continua firme de cabeça erguida, se achegue cada vez mais a esta mesa, seja julgado todas as noites, porque agora a palavra determina: eu passarei no teu caminho. Glória a Jesus. Para um Aleluia. milagre. Glória a Deus. E Aleluia. olha, é a palavra, Amém. Glória a Deus. é a palavra. O Senhor está passando para trazer vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vida. Vida com abundância. Amém. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus. Alguém entrou aqui acompanhado pelo espírito da morte, Santo Deus. está desistindo da vida. Eu acho que não adianta mais nem viver. Na comunhão dessa palavra, igreja, vamos dar um glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Santo. Amém. Glória, glória a Deus. Maria, canta É a Maria. manifestação da Glória a palavra. Deus. Seja abraçado por Jesus Cristo e o poder da vida te acompanhe. Santo, Santo Deus. Glória a Jesus. Dentro do livro das crônicas tem muitas coisas boas escritas ao nosso respeito, Santo tu ao teu és. respeito, ao Aleluia. respeito da igreja, porque não passou na tua mente, Glória a Deus. nem desceu no teu coração. Glória a Jesus. Você nunca imagina o que Deus vai operar no teu coração. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. De vez em quando o Senhor dá graça de dizer o que Isaías disse: o Senhor limpa-nos como flecha, flecha limpa, colocada na sua aljava, escondida sobre a misericórdia, a bondade e a proteção divina. E quando Ele se apraz, Ele tira essa flecha limpa, Santo Deus. estica o ar. Glória a Jesus. Aleluia. Ele mesmo proclama. Cidades circunvizinhas, estados, Santo Deus. norte, sul, leste e oeste. Glória a Aleluia. Deus. Glória Santo. Grande Brasil! Santo Deus. Nações vizinhas. América, Santo, Santo. Europa. Aleluia. Eu sinto Deus terminando esta palavra com a flecha estendida. Glória Dá Santo. glória a Deus que Ele vai te soltar agora. Aleluia. Santo tu és. Você vai estar onde Deus determinou, coberto na sombra do Altíssimo, cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, aonde Deus determinou. Glória a Jesus. Santo Deus. Santo Deus. Meu servo, minha serva. Alguém que não viu
Fulano entrou aqui e disse: eu nem sou servo, nem sei aonde que eu me encontro, nem a que altura do caminho, nem para onde eu estou indo. A minha vida é um ponto de interrogação. Santo Deus. Glória a Jesus. Pois essa palavra te alcança e Deus vai colocar um pouco da tua história na tua mão. Glória a Deus. Por revelação. Santo Deus. Aleluia. Vai te indicar o começo de uma grande obra Glória a Jesus. que Deus ainda vai fazer. Santo tu és. Aleluia. Então saia daqui, come e bebe desta palavra, e a ordem de Deus, morte, o espírito da morte, já saiu do caminho da igreja. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Santo tu és. Glória, glória a Deus. Em nome do Senhor Amém. Jesus, Glória a o Jesus. poder da palavra gerará em ti por alguma alegria. Esta semana Deus passa no teu caminho, Glória, Santo. porque Ele quer passar. Santo tu és. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Marcar a tua história, a nossa história. Glória a Deus. Aleluia. Colocar no teu cesto de dádivas mais uma obra de Deus. Glória a Glória a Jesus. Deus.